O Diário de Anne Frank. Vai começar a história. Era uma vez uma menininha muito esperta e inteligente chamada Anne Frank. Nasceu na Alemanha junto com sua irmã Margot. Morava com os pais. E a mãe se chamava Edith, seu pai Otto. E eles eram muito amorosos e bem protetores. Eles viviam na Alemanha quando Hitler estava tornando a cidade um grande pesadelo com o nazismo. Ele não gostava de judeus, negros, pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas que pensavam diferente ou tomavam atitudes diferentes dele. E a família de Anne estava sofrendo muito, porque eles eram judeus. Então viviam aflitos com toda essa situação, porque sabia que poderiam ser perseguidos e maltratados. Então Otto começou a se preparar, porque sabia que seria difícil essa fase e não poderia continuar na Alemanha com sua família com tanto desastre acontecendo. Ele foi para a Holanda. Lá, ele começou a trabalhar bastante e teve uma ideia de montar uma fábrica de geleias e em pouco tempo se tornou gerente. Um tempo depois, Edith Margot ficou na Alemanha com a avó, até que as coisas se resolvessem e o pai conseguisse bastante dinheiro. Quando Margot fez 8 aninhos, a mamãe preparou uma festinha e o papai trouxe uma caixa de presente enorme para dar a ela. E quando ela começou a abrir a caixa, puf! Surgiu Anne de dentro e Margot ficou muito surpresa e muito feliz, pois ela era o melhor presente que poderia receber. Anne tinha vindo da Alemanha para ficar com a família reunida novamente. E foi uma época maravilhosa, pois elas podiam frequentar as escolas juntos com outras pessoas, brincar bastante, fazer muitas amizades, ir em todos os lugares, cinemas, parques e até esquiar na neve. Mas infelizmente o nazismo também chegou na Holanda e novamente tudo mudou. Tudo ficou triste e cinza, assim como era na Alemanha. Não podiam fazer absolutamente nada, nenhum tipo de lazer, ir à escola ou até mesmo sair na rua, porque eles eram judeus e usavam uma estrela no peito indicando ser judeu, e por isso eram maltratados em todos os lugares que iam. Com o tempo, eles continuaram a batalhar e se esforçar para dar continuidade na vida, e com esperança de tudo melhorar. Mas, infelizmente, a situação continuava muito triste e sofrida. Anne fez 13 anos e ganhou de presente um diário. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que deu até o nome de Kitty. Ela sabia que a partir daquele dia, aquele diário iria se tornar a melhor amiga de Anne, onde ela iria escrever tudinho, o dia a dia, segredos, histórias, sonhos, fotos e registros. E então, Anne não esperou e já começou a escrever e contar todas as suas aventuras e o quanto era admirada pelos meninos da escola por acharem ela inteligente. Certo dia, Anne chegou em casa e viu a sua família tão triste, muito mal, pois Margot tinha atendido a um telefonema e acabou sendo convocada para ir aos campos de concentração. E eles não sabiam direito como era esse campo, mas sabia que não era coisa boa e eles ficaram apavorados. Eles estavam todos apavorados ao saber que o papai perdeu o emprego, porque ele era judeu. Anne confiava que o pai iria dar um jeito de proteger a sua família e a Margot, que era sua irmã, porque desde quando ele trabalhava na fábrica, ele já pensava em tudo o que poderia acontecer com sua família. Então,
o pai de Anne montou um anexo, um lugar de 3 andares, no final da fábrica onde trabalhava, como um esconderijo. Ali seria um lugar seguro, caso acontecesse alguma coisa. Até que chega o dia em que Anne e sua família têm que ir para o esconderijo, sem chamar a atenção, para não pegarem a sua irmã. Quando eles estavam se preparando, seu pai diz para sua irmã e para sua mãe que não levassem nada, porque não poderiam mostrar ou chamar a atenção das pessoas. Mas Anne olha para a gatinha e logo pega a sua gatinha em seus braços e diz que vai levar a gatinha. Mas o seu pai diz que não poderia levar, porque chamaria muita atenção. Então, Anne diz para seu pai que ama muito a gatinha, mas ela teve que deixar a sua gatinha e ela saiu muito triste. Eles tiveram que ir andando para não chamar atenção. Mas quando chegaram lá, estavam a secretária e alguns amigos que iriam ajudá-los. Eles passaram por dentro da fábrica até chegarem ao anexo, onde ficava uma estante que tinha bem na porta, e dentro tinha escadas para irem direto para o esconderijo. Eles passaram rapidamente, até enfim chegar no anexo, onde passaria um longo período. Anne olha para aquele ambiente totalmente diferente de sua casa e se entristece. E pergunta para sua mãe e para seu pai até quando eles ficariam lá. Seus pais respondem que não sabiam até quando ficariam naquele esconderijo, mas que era a melhor opção no momento. Ali eles estariam seguros. Mais tarde, chegou a família Vandan, que era um conhecido deles, e cada um levou uma coisa diferente. Até que Anne vê o que Peter, o filho do casal, levou. Quando Anne viu que era um gatinho, Anne ficou muito brava e questionou o porquê que ele poderia ter levado o gatinho dele e ela não pôde levar a gatinha dela. Então, por causa deste motivo, por causa que Peter levou o gatinho, Anne pegou uma birra dele. Então, continuaram lá no anexo, sua família e a família Wanda. E logo chega o senhor, que era dentista, o Dr. Duncan, que chegou todo triste, porque teve que deixar sua noiva para fugir às pressas, e foi para o anexo. Quando o Dr. Duncan chegou no esconderijo, ficou ainda mais amargurado, ao saber que não tinha espaço para ele, e ele teria que dividir o quarto com Anne, o que deixou ele ainda mais triste. Foi saber que não poderia usar a escrivaninha sozinho, porque Anne era escritora, ela tinha que contar tudo o que acontecia dentro daquele esconderijo e o que acontecia na vida dela para Kitty. Mesmo dentro do esconderijo, Anne não deixou de ser quem ela era. Arrumava confusão, ela brincava, ela era divertida e não deixou de passar pela fase da adolescência. Anne era muito espoleta, muito autoritária. Ela queria escrever na escrivaninha dela. Ela queria escrever no seu quarto, mas infelizmente o doutor estava lá, né? Implicando com ela toda vez implicando com ela, querendo o lugar dela na escrivaninha. Ela tentava reivindicar os seus direitos, até xingava o doutor, o dentista, né? Pelo fato de querer estar lá, porque ela falava, não, eu preciso escrever, eu preciso estudar para quando eu sair daqui dessa prisão aqui, desse esconderijo, eu estar ótima nos meus exames. Como que eu vou passar nos meus exames sendo que eu não consigo estudar, se eu não consigo escrever, se eu não consigo transmitir as minhas emoções para o papel.
Então ela reivindicava, ela brigava com o doutor e ficava ele brigando, ele ficava emburrado de um lado, ela emburrada do outro, até que ela, cansada de tanto brigar com ele, porque ele é um intruso ali, ele que tomou o lugar da casinha dela ali, do quarto dela, tanto é que até a Margot teve que sair do quarto, porque antes do doutor chegar, dormiam as duas juntas no quarto. Naquele pequeno espaço, né, que virou o quarto delas, né? Elas dormiam juntas, mas depois que ele chegou, infelizmente ela teve que sair. A Margot teve que sair, porque ela já é uma mocinha, né? Então não era ideal ela dormir uma mocinha junto com um outro rapaz bem mais velho. Não era ideal, né? Não era cômodo, né? Para os pais também. Ficava uma situação bem chata, bem constrangedora. Então, Margot foi dormir junto com os pais, em outro cômodo daquele esconderijo. E nessa daí, ela já ficou muito brava por causa disso, né? Porque teve que se separar, né? Da irmã, aí, quando fosse dormir. E teve um dia que ela ficou muito brava e foi conversar com o pai dela. Pai, o senhor precisa tomar uma atitude, porque eu não aguento mais. Ele está... Não deixa eu escrever, não deixa eu estudar, eu preciso estudar, eu preciso colocar minhas emoções no papel. Como que eu vou ser escritora assim se eu não consigo escrever? Pai, o senhor precisa me ajudar. Por favor, pai, pelo amor de Deus, o senhor precisa me ajudar. Como que eu vou ficar assim, sem ter um espacinho de escrever, de estudar? Como que eu vou conseguir? Eu vou enlouquecer aqui dentro sem transmitir as minhas emoções, sem transmitir o que eu passo, o que eu sinto, o que acontece no meu dia a dia, escrevendo ali no meu diário. Eu preciso disso, pai, eu preciso me ajudar. Foi então que o pai, né, solícito com o sofrimento da filha, já de estar ali presa ali naquele lugar, foi lá e decidiu conversar com o doutor. Ele conversou com ele, falou assim, olha, eu sei que você também tem que escrever as suas cartas, os seus estudos, né, de dentista, mas minha filha também precisa também, ela precisa também estudar também. Quando acabar essa guerra, como que ela vai fazer as provas dela? Como que ela vai ser uma boa aluna? Sendo que ela não está estudando, sendo que ela não pode estar naquele momento ali, na escrivania, porque você também está. Vocês têm que fazer um acordo aí. De dia você fica, de noite ela fica. Tem que trocar aí para poder você dar uma permissão para ela poder também estudar, para também poder estar aí na escrivania estudando. Eu sei que o senhor também vai estudar também, né? Sobre os seus estudos, né, de dentista, mas ela também precisa também estudar também. Então, vocês precisam dividir esse tempo aí da escrivania e eu preciso que você compreenda ela para ela poder estar ali também na escrivania. Foi então que, com a cara emburrada, né, o doutor falou assim, não, realmente, o senhor tem razão, ela é muito impossível, tá, sua filha? Mas eu concordo que realmente ela precisa desse tempo para os estudos, porque senão vou sentir muito mal se quando ela voltar a retornar para a escola, ela não for bem nos estudos. E foi então que aí amenizou as brigas, né, entre os dois e a Anne pôde voltar a usar a escrivania, a escrever seu diário. E então, Anne disse que não poderia deixar de ter 13 anos. Mesmo com todas aquelas limitações, ela continuaria sendo alegre e divertida. Anne disse também que continuaria naquele lugar, mesmo que a vida lá não era tão fácil. Mas você sabe que pela manhã eles tinham que ficar bem quietinhos para que ninguém percebesse a presença deles ali. A fábrica era lá embaixo do sótão. Começava a trabalhar. E aí, já pensou que se alguém descobrisse que eles estavam ali? Ah, não, ia dar tudo errado. Como eles iriam se esconder? Para Anne, era uma missão quase impossível falar baixinho, sabe? Mas ela teve que aprender. Elas não podia dar descarga ao ir ao banheiro. Até lavar a louça não podia.
Ah, mas isso ela achava legal. E então, ela passava o tempo com Kate, escrevendo tudo. E ela começou a ter algumas implicações com a mamãe. Ah, coisas de adolescentes. Então, a mamãe relevava. Mas você sabe que Anne achava o seu pai um super-herói? Sim, mas a mamãe, tudo que a mamãe falava irritava a Anne. E então, continuou a vida. O lugar que ela mais gostava era ir ao sótão, lá em cima. Sabe por quê? Lá tinha uma janela e ela podia abrir um pouquinho da janela e sentir o vento, só um pouquinho para que ninguém a visse. Então, às vezes, ela implicava com Peter, mas com o tempo eles se apaixonaram. E você sabe que rolou até um namorico? Sim, aí já tinha passado 2 anos e Anne já estava com 15 aninhos. Olha só, ela tinha 13 e já estava com 15. Então, entre tapas e beijos, eles foram levando a vida. O tempo passou e a guerra estava quase no final. Aquilo dava muita esperança para Anne e sua família. Ela ficava muito feliz em saber e já criou diversos planos para sua carreira de escritora. Ela tinha no coração a esperança de que um dia ela iria conseguir postar e mostrar ao mundo todas as suas obras, né? Mas um dia eles foram deletados. Então, ninguém sabe quem foi, delatou aquelas famílias. Alguns amigos tentaram ajudar e até arriscaram as suas vidas para mantê-los com o que precisavam, comida, entre outras coisas. Mas alguém que não era amigo fez isso, delatou as famílias. Muita tristeza. Mas, no final da guerra, eles foram presos, invadiram e todos eles foram para o campo de concentração. Lá, a vida era muito difícil e eles não resistiram. Anne e sua família. O único que resistiu foi o papai, Sr. Otton. Ele saiu do campo de concentração e voltou ao sótão onde estavam vivendo. Pegou o diário de Anne e publicou. Todos viram. E hoje, todos conhecem a história de Anne. Anne Frank, mesmo trancada, fechada, teve a imensa alegria de viver tudo o que podia e deixou para nós uma linda e emocionante história.